Setembro, mês de muitas mudanças, das emoções e desafios. A paleta do outono e os sussurros da natureza me cumprimentam mais uma vez. A natureza, à espera dos meses frios e escuros, se rende ao sono profundo do inverno. Os dias curtos e as noites longas anunciam o retorno da escuridão, revelando seu lado encantador. Começa agora a época mais linda do ano. Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é boa noite, passou das 10 e olha o horário que eu estou aqui gravando o vídeo pra vocês. Pois é, estive por aí registrando o máximo que eu posso. Eu gostaria muito de não perder nada, porque a época mais linda do ano já chegou, começou, passou muito rápido. Apesar do outono começar, esse mês ainda não começou pelo calendário, a gente já tem os sinais de outono já há um tempinho, como vocês têm visto aí no vídeo e no vídeo anterior. E essa é a época que me deixa muito sensível e também sensível com a saúde. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um outro pedacinho da minha história. Eu tava pensando esses dias se eu compartilho ou não. Eu nunca falei nada sobre. Quando eu criei esse canal aqui, eu não tinha intenção de
As minhas intenções eram outras. Compartilhar, eu já falei uma vez aqui sobre compartilhar o meu dia a dia com a minha família no Brasil. Daí nada assim, nenhum compromisso com o YouTube. E eu fazia vídeos quase que frequentes, mas tipo vlogs do meu dia a dia. Mais curiosidades de como é a vida aqui na Croácia. Daí as pessoas foram chegando, foram gostando e o canal foi crescendo. E esse canal, na verdade, tem sido, nesses últimos quase 6 anos, porque o canal tem quase 6 anos, tem sido uma ajuda psicológica aqui pra mim. Eu tenho contato com a minha gente, que são vocês. A minha família me assiste. Então, tem sido mais fácil, porque eu fiquei 15 anos sem ter contato nenhum com a minha gente, com a minha língua. Eu perdi vocabulário, é inevitável, eu moro aqui faz muitos anos. E a Croácia, antigamente, era um pouquinho mais atrasada que hoje. Então, e também não existia internet. A internet existia sim, mas era muito de difícil acesso, muito caro. Então, eu passei 15 anos sem ter contato nenhum com a minha cultura, com o meu idioma, o nosso querido português, nada do Brasil. Só pelo telefone, né, quando dava, porque um telefonema daqui para o Brasil na época era muito caro. Enfim, eu vi que as pessoas estão ajudando. Obrigada, gente. Eu fico tão, assim, feliz. Até fiquei emocionada esses dias. Eu falei assim pro Iac, nossa, e ó... Peraí. Eu falei pro Iac assim, nossa, as pessoas têm se sensibilizado com a nossa história, com a minha história. E tem muita gente dando apoio e dizendo, mas você é muito guerreira e tal. Eu não sou guerreira não, gente, eu sou uma sobrevivente. A gente que mora aqui fora, nós somos sobreviventes. O meu caso é um caso à parte. Os perrengues que eu passo, só Deus sabe por quê, o motivo deles. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Esses dias, eu tava olhando a Melissa crescer. A Melissa, ela fez 10 anos. E aí eu lembrei de umas coisas nesses momentos que eu passeio pela floresta, que eu faço as minhas caminhadas. Eu fico refletindo sobre a vida. Daí eu fiquei pensando se eu compartilho aqui com vocês ou não. Aí eu resolvi compartilhar. No começo do canal, eu nunca tinha pensado no assunto. Alguém da minha família até comentou. Aí eu lembrei e falei assim, não vou compartilhar essa parte, porque as pessoas achavam no comecinho que tudo é por like, né? E não é bem assim, não é bem assim. A gente aqui fora, a gente compartilha experiências pessoais. Muitas experiências a gente ganha aqui no decorrer do tempo que a gente está aqui fora, e só a gente sabe como é. Então, eu quando tinha 10 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Eu estava indo para a escola e quando eu fui atravessar a rua, eu morava perto do ponto de ônibus praticamente, uns minutinhos só. E foi no primeiro dia que eu comecei a ir sozinha para a escola, um carro me pegou. E eu lembro da hora do acidente. Eu tinha 10 anos, mas eu lembro o momento exato do acidente, o que aconteceu. Lá onde eu morava, tinham duas ruas. E tinha um sinal. E não tinha faixa de pedestre ainda, mas tinha um sinal. Eu não lembro bem se tinha ou não. Nas minhas lembranças, não tinha nada no chão, no asfalto. O sinal tinha fechado. E aí o motorista do ônibus, que era o ônibus que eu tinha que pegar para ir para a escola, ele estava parado. Daí, quando eu fui atravessar a rua, eu cheguei na metade da rua, o sinal abriu. E o motorista, ele começou a dirigir o ônibus.
e tinha uma senhora dirigindo um Fusca a uns metros atrás do ônibus, muito rápido, muito rápido. E o ônibus, ele viu que eu tava querendo atravessar, mas ele seguiu, sabe? Aí eu tive que voltar. Nisso que eu voltei um passo só, a senhora que estava dirigindo o Fusca me atropelou. Eu voei muitos metros, bati a cabeça no chão, né? Naquela partezinha, sabe, do asfalto e onde os pedestres ficam esperando o sinal fechar e abrir. Não me lembro agora o nome. E aí eu não lembro mais de nada. Eu só sei que eu voei mais de 5 metros. Foi o que me disseram no hospital depois. Num tempo depois que eu tive que fazer um tratamento e tal. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu acordei foi dentro do carro, foi dentro do Fusca, com a senhora que tinha 2 filhos meninos, na época, mais ou menos na mesma idade que eu, e um mais novinho. Eu me lembro que ela batia na minha cara. Assim, literalmente ela batia na minha cara. Lourinha, acorda, Lourinha. Pá. E eu tinha desmaiado. E isso não se faz, né? Só que eu acho que a falta de informação dela, ela tava tão desesperada, mais a falta de informação, e ela não sabia o que fazer. E os filhos, eu tava no meio, tinha um filho desse lado e um outro do outro lado. Eu lembro que o pequenininho tava com a mão no rosto, sabe? Tampando o rosto, pra não ver o tantão de sangue que tinha, porque eu tava toda ensanguentada. E o filho maior que tava desse lado ficou com os olhos esbugalhados, olhando pra mim em estado de choque. E a senhora tava dirigindo e batendo na minha cara e, sabe, gritando, acorda, Lourinha, acorda, Lourinha. Eu me lembro que umas 2 ou 3 vezes eu consegui abrir os olhos e olhar pra ela. Eu senti uma ânsia de vômito, assim, muito intensa, sabe? E aí eu, de novo, apaguei. Depois disso, a minha mãe disse que eu fiquei meses em coma profundo. Eu fiquei meses em coma. E os médicos, os meus órgãos, eles já estavam, eu não me lembro da palavra, eu vou colocar na tela. E eles não tinham esperança de eu sobreviver. E eu tava realmente em coma. E minha mãe disse não, ela vai sobreviver, ela vai acordar. Todos os dias, foi o que me contaram. A minha mãe, meu avô, eu lembro do meu avô, era vivo na época, me visitavam e eu fiquei muito tempo no hospital, em coma, e um belo dia eu acordei do coma. Abri os olhos e, assim, eu abri os olhos, eu via tudo assim meio que embaçado, sabe? E eu só vi que eu tava deitada na cama, eu só mexi os olhos, assim, olhando ao meu redor, o que tinha ao meu redor. E daí, eu me lembro que eu tava com sede, e eu me lembro que eu tentei levantar. Nisso que eu tentei levantar, eu senti uma dor enorme aqui nessa parte onde eu bati a cabeça, como se eu estivesse carregando uma máquina, uma geladeira na minha cabeça, e eu, caí. Eu caí, fiquei tonta e doía muito, sabe? Doía muito. Eu tenho uma cicatriz de 3 centímetros no meu cérebro. E tenho aqui, nessa parte onde eu bati, eu tenho dois buracos. Não dá pra ver por causa do cabelo, mas eu tenho 2 buracos aqui. É uma linha, tipo rachaduras, sabe? Eu fui tratada e... voltando na parte que eu tentei me levantar. E aí, uma enfermeira, tinha acho que 2 pessoas do meu lado, deitada também, em cama de hospital, eram 3 camas. A enfermeira estava passando e tinha aquela pasta com papéis. Ela me viu e eu levantei o dedo assim, eu falei pra ela que eu tava com sede.
O papel caiu no chão, ela deixou o papel, a pastinha, sei lá, ficha, não lembro o nome. Deixou cair no chão, botou a mão na cabeça e saiu correndo para chamar os médicos. E aí eu tava tentando levantar e não conseguia, e eu sentia muita vontade de vomitar. E eu sentia um mal-estar, na verdade, mas com vontade de vomitar. Daí a enfermeira, era jovem, trouxe os médicos, disse, não levanta, fica deitadinha aí, os médicos vai examinar você. Aí veio um monte de médico, veio acho que uns 3, 4, em volta do meu leito, onde eu estava deitada, e começaram a ver os meus olhos, fazer perguntas e apalpar, tocar na minha cabeça nessa parte aqui onde eu tinha sofrido na queda, né, os ferimentos que eu tava no rosto. Eu tenho uma cicatriz aqui na boca, aqui também. Eu tenho uma cicatriz aqui na testa, eu tenho uma outra cicatriz aqui. E eu não quebrei os ossos, né? Foi só na cabeça mesmo, foi muito forte, a pancada foi muito forte. E aí ligaram pra minha mãe foi correndo pro hospital, e eu lembro que meu avô também tava lá. E foi uma correria, sabe? No quarto onde eu tava, as pessoas ficavam me olhando como se eu fosse um fantasma. E eu fiquei um tempo no hospital ainda, em observação, e fui me recuperando aos pouquinhos. E aí eu voltei para casa. Nisso que eu voltei para casa, eu voltei com o cabelo, meu cabelo, ele era... Como na época eu frequentava a igreja, meu cabelo era quase até debaixo, quase até o joelho, sabe? Ele era bem comprido. E o meu cabelo, ele embolou aqui atrás. Ficou cheio de sangue duro pra caramba, sabe? Porque secou, tinha secado. Como eu fiquei muitos meses em coma, o meu cabelo, ele ficou assim, todo embolado aqui, sabe? Aqui. Daí, a minha mãe queria passar a máquina, porque era impossível de resolver o problema. Aí nesse período, eu comecei a ter mais contato com a senhora que, né, tinha me atropelado. E aí ela tinha 2 meninos e sempre quis uma menina. Eu lembrava que ela falava pra mim assim, pra nós, né? Nossa, logo uma menina, meu Deus do céu, eu sempre quis ter uma menina. Eu fui, atropelei uma menina, você me desculpa. Ela sentia muito remorso, sabe? Ela achava que eu ia morrer. Daí, ela comprou quilos e quilos de creme. E um creme muito bom, com um cheiro muito gostoso. Não lembro do creme, mas eu lembro que ela me sentou num banquinho dentro do box da casa dela. E assim, dos meus lados, em volta de mim, tinha um monte de creme, sabe? Ela usou esses quilos de creme pra desembaraçar o meu cabelo e lavar. E ela tinha conseguido. Apesar de ter perdido bastante cabelo, né? Porque tava muito embolado, já seco. Ela conseguiu. Eu cheguei na igreja no dia seguinte. E já a 10 metros da porta, do portão da igreja, todo mundo ficava assim... que cheiro é esse? Cheiro bom. Era o meu cabelo. Porque era muito creme, muito creme. E a gente ficou horas debaixo do chuveiro, ela lá debaixo da água. Penteando, sabe? Desembaraçando, com carinho, bem assim, delicada para não machucar. Eu não senti muita dor. E eu fiquei em casa em observação, depois que eu voltei do hospital, mais ou menos uns 2 meses. Mais assim, deitada do que fazendo alguma coisa. Eu me lembro que eu só deitava, dava uns passeios bem leves, devagarzinho, e aí voltava de novo. Eu tinha o meu irmão mais velho, o Felipe, ele ainda era criança. Ele nasceu quando eu completei, de 6 para 7 anos. Quando eu tinha de 6 para 7 anos. E
Esse acidente, ele me deixou sequelas. Por que eu tô falando isso? Eu demoro a postar vídeo porque eu tenho dificuldades no meu dia a dia por conta das consequências que esse acidente me causou. E eu tenho problemas com tonturas aleatórias, vem do nada, demora um tempão, às vezes uns minutos, às vezes segundos, às vezes horas. E aí isso dificulta o meu eu fazer as tarefas, às vezes sair de casa até. E teve gente perguntando por que eu não dirijo e tal. A primeira vez que eu peguei num volante foi no Brasil. Foi um Fiat de 4 portas de um colega de trabalho que trabalhava no Barra Shopping. Só que na loja que ficava em frente à minha loja. Foi esse rapaz que tinha me ensinado a dirigir. E eu não posso dirigir, o médico, a minha neurologista aqui, me proibiu de dirigir por causa desses problemas que eu tenho com essas tonturas aleatórias. Então, tem vezes que eu não consigo, eu me perco. Depois do AVC ficou pior, mas eu vivo, eu tô tentando dar conta da vida, sabe? Deus me deu uma segunda oportunidade de abrir os olhos, respirar e viver. Às vezes eu me perco, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e daí eu esqueço o que eu tava fazendo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma dificuldadezinha de conversar. Ainda mais com esses 21 anos de Croácia, só praticamente falando croata. Aqui, nessa terra aqui, em território croata, a gente fala croata. Porque tudo que você vê, lê, é em croata. Então, o meu português, ele enferrujou e eu esqueci mais por causa disso, sabe? Porque eu fiquei muito tempo aqui, eu perdi contato com a minha gente, eu falava raramente no telefone com a minha família, porque era muito caro, e aí eu comecei a esquecer. Hoje, com a internet, com essa janelinha aqui, com essa comunicação com vocês, pessoas que estão aqui de verdade, porque se sensibilizaram, e gosta de verdade da gente, de mim, da minha família, obrigada, viu? Eu fico assim, com o coração quentinho, quando eu leio os comentários, mesmo não podendo responder todo mundo, eu sempre dou o coraçãozinho, ou deixo um coraçãozinho. Eu me esforço, gente, mas é muita gente, muita gente, é muito comentário, eu não consigo, é impossível responder todo mundo. Eu gostaria muito de dar atenção para todo mundo e responder também, mas eu não consigo. Então, essa comunicação, esse contato com vocês e nas videochamadas com a minha família, o meu português foi melhorando, eu fui evoluindo, porque eu tinha esquecido, eu tinha perdido muito vocabulário. Eu ficava preocupada, eu até chorava, eu ficava assim, pensando, será que eu vou esquecer da minha língua materna? Será que eu vou parar de falar português? Porque automaticamente quando você mora em outro país, o seu cérebro, ele muda, sabe? Agora eu não lembro no português, mas ele muda, você passa a pensar na língua local, no idioma local do país onde você vive. E é muito complicado. Quem mora aqui fora vai me entender, é muito complicado. Então, com esses problemas todos e mais a falta de comunicação, né, a falta de contato com a minha gente, com a família, assim, com frequência, causou aqui uns probleminhas. E é isso. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado mais uma oportunidade. Eu já passei por muitas coisas aqui também na Croácia. Sofri um outro acidente de carro onde o pai do Iac estava dirigindo. Ele estava conduzindo até a Dalmácia e só estava eu, ele e a Luana. Nesse dia eu me senti mal e pedi pro Iac trocar a cadeirinha
da Luana. Normalmente aqui na Croácia, na época, a Luana tinha o quê? Uns 5, 6 anos. A cadeirinha tem que ficar do lado direito. Daí, nesse dia eu falei, não, deixa a Luana do lado esquerdo. Não tô me sentindo bem, eu quero ficar do lado direito. Eu não sei porquê, não sei explicar o porquê. Daí o Iaco ficou assim, mas e se a gente pagar a multa por causa disso? A gente paga a multa por causa disso, mas eu quero que a Luana fique do lado esquerdo. E a Luana ficou do lado esquerdo. Assim foi, a gente seguiu viagem com a Luana, com a cadeirinha do lado esquerdo. Na metade do caminho, um carro, um Audi, o rapaz estava bêbado, bateu, tá dirigindo em alta velocidade, bateu no Renault, que é o carro do meu sogro, e bateu muito forte. 4 carros atrás da gente bateram. O nosso, o meu sogro, ele estava tentando controlar na hora. O carro levantou, ficou tipo em 2 rodas, sabe? Assim, bem rápido, e eu me lembro que ele tava tentando, o carro tava balançando na hora que bateu na gente. Parecia que o carro ia voar, mas não voou. Foi Deus botando a mão ali no carro, pro carro pra não acontecer um estrago, né? E daí o meu sogro, ele ficou em estado de choque. Graças a Deus a gente saiu bem dali. O carro bateu na traseira e na parte onde eu tava, na porta do carro, ai meu Deus, peraí, na porta onde eu tava sentada, do lado direito, na minha porta, o vidro quebrou. Eu tava cheia de vidro e eu tava tentando, na hora que o meu sogro tava tentando controlar o carro, segurando a Luana, abraçando a Luana, tentando, porque não dava, eu tava tentando, tava me esforçando para chegar até ela, ela tava perto de mim, mas é como se ela estivesse longe, porque o carro balançava tanto, e eu tentando abraçar a Luana, sabe, pra segurar ela para não acontecer nada. Mas graças a Deus tudo deu certo, tudo passou, a gente saiu dali bem, e o Iaco veio buscar a gente, daí a gente foi bem devagarzinho para casa, para ir pro hospital, ver se tinha acontecido alguma coisa, fazer check-up, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. Então, gente, é por isso que eu tô demorando a postar vídeo aqui. Nesse período de escuridão eu fico um pouquinho pior, porque eu fico com falta de vitamina D, falta de vitamina, eu tomo vitamina, mas é uma saga que dura anos, sabe? Toda vez que chega a escuridão eu fico mais devagar, e eu faço o que eu posso, eu tento gravar, todas as tarefas que eu tenho e as obrigações que eu tenho, eu tento gravar e postar vídeo aqui. Porque eu sei que tem gente me esperando de verdade, gente que gosta mesmo, sabe? Que curte assistir a gente. E nessa época do ano, o meu cabelo cai pra caramba. Eu usei, ó o creme. Tá molhado ainda, tá secando. Nessa época do ano eu perco muito cabelo, muito mesmo. E tá bem ralinho meu cabelo. Mas faz parte, é desde quando eu cheguei aqui. Eu tenho os meus métodozinhos natureba, às vezes eu preciso de um método mais forte. Mas isso é um tema para outro vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo vlog.